É permitido o segundo casamento? Alguns acreditam que não. A Igreja Católica acredita que não é permitido em hipótese alguma, nem diante de adultério. A posição protestante histórica é diferente, crendo que, em caso de adultério e abandono, é permitido o novo casamento. Eu acredito que a posição protestante histórica está correta. Vamos lá para o texto usado para falar sobre isso. Mateus capítulo 19, verso 7. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, ou seja, quem se separar de sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Qual é o contexto dessa fala? Fariseus vieram testar Jesus. É lícito se divorciar por qualquer motivo? Não, respondeu Jesus. Então por que Moisés permitiu? Retrucaram os fariseus. Dureza, por conta da dureza do coração de vocês, disse Jesus. E então Jesus estabelece o padrão. Não pode separar, exceto em caso de relação sexual ilícita. E essa me parece a interpretação básica, uma questão de gramática pura aqui, não pode separar, exceto, ou seja, tem uma cláusula de exceção. Diante de adultério, o novo casamento, o divórcio, eles são permitidos. Leia o texto sem a cláusula de exceção, aí fica até mais fácil de perceber. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Sem aqui a cláusula de exceção. Agora vou inverter a ordem para ficar um pouquinho mais claro aqui, colocando a cláusula de exceção. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Não sendo, ou seja, a não ser que tenha existido relação sexual ilícita. Dessa forma, em caso de adultério, é permitido o divórcio e o novo casamento. E foi assim que a Confissão de Westminster interpretou. Pois parece-me que é uma questão de interpretação de texto muito clara, mas alguns justificam que não é permitido o segundo casamento. E qual seria o argumento usado? Eles dizem que a expressão relação sexual ilícita aqui é porneia e que se referiria ao período do noivado em Israel, tendo a ver, portanto, com fornicação. A interpretação, então, portanto, seria assim, se um noivo traiu a sua noiva durante o noivado, eles podem se separar. Qual é o problema dessa interpretação? Primeiro, o contexto aqui é sobre casamento, não sobre noivado. Os fariseus perguntaram sobre casamento. Mas Jesus respondeu sobre noivado, não faz sentido algum. Segundo problema, é um mau uso da palavra porneia. Quem defende que não pode se divorciar em caso de adultério, diz que a palavra porneia aqui, que foi traduzida por relação sexual ilícita, tem a ver apenas com fornicação. Há uma má tradução aqui desse texto. A fornicação é o sexo antes do casamento. Ou seja, dois solteiros ali que estão tendo relação sexual, mas não tem um compromisso, não tem um casamento, não tem uma aliança. Isso é fornicação. Mas isso é uma interpretação muito errada. Por quê? Eu vou dar um exemplo. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, a palavra aqui é porneia, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Imoralidade é todo tipo de pecado sexual. Fornicação, homossexualismo, adultério e por aí vai. A palavra imoralidade aqui é porneia, a mesma de Mateus. Mas qual é a imoralidade aqui? É adultério, porque é uma pessoa que tem relação sexual com uma outra pessoa que é casada. Isso é adultério e é exatamente isso que está acontecendo aqui em 1 Coríntios. Logo, porneia aqui nesse texto significa adultério. Porneia, portanto, não se refere especificamente, unicamente à fornicação, mas a todo tipo de relação sexual ilícita. Por isso, foi sim muito bem traduzida em Mateus 19 como relação sexual ilícita. Sendo assim, o tipo de relação sexual ilícita que uma pessoa casada pode cometer é o adultério, não fornicação, que é a relação entre duas pessoas que não se casaram. Sendo assim, você tem um texto muito claro e direto do próprio Cristo, permitindo o divórcio e o segundo casamento em caso de adultério. Você não pode ignorar esse texto. Antes precisa interpretar o restante da Bíblia, inclusive a partir dele. Por quê? Porque é o próprio Cristo respondendo de maneira clara e direta sobre esse assunto. Pastor, mas e por exemplo aquele texto de Paulo em Romanos 7? A mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Lembra que o adultério era punido com morte? E é assim que a Confissão de Westminster vê. O adúltero é como se ele tivesse morrido mesmo. Além disso, a gente ainda precisaria levantar um outro debate. A lei civil de Israel, ela foi abolida? Boa parte dos cristãos acreditam que sim, uma outra parte não. Se a lei civil de Israel ainda vale para hoje, aí nem haveria debate.
pois o adúltero seria morto. E em caso de viuvez, ninguém duvida, é sim permitido o novo casamento. Além disso, você tem uma questão teológica aqui em relação ao adultério. Em Gênesis, lemos que os dois se tornam uma só carne, que o casamento é celebrado assim. Você vai deixar a sua família, você vai se tornar uma só carne com a sua esposa. Como? Como? Ora, através do ato sexual. Lembra que Paulo falou sobre o homem que saía com a prostituta? Ou não sabeis que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ou seja, o sexo é o elemento que distingue o casamento de outras relações. Você tem amigo, você tem o seu pai, você tem o seu filho, são vários relacionamentos. Mas o que você tem no casamento que você não tem em nenhum outro relacionamento? Sexo. O sexo é o que melhor encarna o uma só carne. E o ato sexual não é exatamente isso, a união de dois corpos? Sendo assim, ao unir o seu corpo ao de outra mulher, você está quebrando o uma só carne. Você está anulando a aliança, que é firmada principalmente através do ato sexual. Além disso, nós devemos também nos lembrar do espírito da lei. Jesus, ao falar sobre sábado, disse que o mandamento é para o bem do homem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei foi feita para o bem do homem e não o homem para a lei. Ou seja, o objetivo da lei é justamente a preservação da vida humana. No caso do sábado, o mandamento foi feito para o bem do homem. Por quê? Trabalhar todos os dias sem descanso não é uma coisa boa. Sendo assim, o mandamento é para o bem do homem. Logo, o que faz bem a uma mulher? Obrigá-la a ficar com um homem que sistematicamente atrai e a expõe a riscos de contrair uma doença. E tem mais, a lei também foi dada para reprimir o mal. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os irreverentes e profanos, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os devassos, sodomitas, sequestradores, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. E aqui entre eles está o sodomita aí, que é todo tipo de pecado sexual. Quem ama a lei, diz a Escritura, não precisa da lei. A lei é feita justamente para os adúlteros. Quem ama sua esposa não vai traí-la. Sendo assim, a lei não é para ele. Agora, para o indivíduo que pensa em trair, lembre-se, você pagará as consequências deste ato, porque a lei será contra você. Mas no caso em que não se pode divorciar em hipótese alguma, a lei foi favorável, ela está defendendo o adúltero. Ficamos revoltados, não ficamos? Com leis que privilegiam bandidos em nosso país. Mas aí a gente celebra uma lei que protege o adúltero, de modo que ele poderá continuar a adulterar e usar esta lei ainda contra a esposa dele, como eu já vi acontecer várias vezes. O cara tá lá, ele é adúltero, é agressivo, porque os adúlteros costumam ser agressivos, acho que é a culpa que faz com que eles se tornem agressivos. E aí tá lá, o cara adúltero, e ele não demonstra nenhuma intenção de arrependimento, e ele cita um pastor que diz que não pode separar em hipótese alguma, e cita para a esposa dele. A vítima, a inocente, não aguenta mais aquilo, exposta a todo tipo de perigo, e ele está continuando saindo contra a mulher e está dizendo para ela, você não pode separar. Vê se faz sentido isso, vê se isso tem a ver com o espírito da lei de privilegiar o bem, de proteger o inocente, de modo algum. Agora, permitir segundo o casamento não significa dizer que é o melhor, mas isso aí é um tema para outro vídeo. Aqui o meu objetivo é apenas responder a pergunta, pode casar de novo? É possível o novo casamento? Sim, em caso de adultério. A Confissão de Westminster cita também em caso de abandono, aí seria permitido, porque Paulo fala de maneira bem clara que o cônjuge que abandona o seu parceiro, este o abandonado não estaria sujeito à servidão. E aqui a questão de abandono, em quase todas as vezes, vai estar associada a adultério. Como assim? Quem abandona vai arranjar outro parceiro. Portanto, a posição protestante histórica é sim permitido um novo casamento em caso de adultério e de abandono.